Bom, às vezes tomamos decisões sobre o caminho de nossas vidas. Eu tive comentários de pessoas que falaram a respeito de eu vir embora para o Japão, que no Brasil existem locais bons para viver, né? Que às vezes eu troquei um certo pelo um duvidoso, mas como eu falo para vocês, né? A vida no Brasil, para mim, era muito difícil. Era muito difícil conviver com medo, né? Incerteza, insegurança. Quando eu resolvi, né, vir passear no Japão, vir conhecer o Japão, foi para poder esfriar a cabeça, a mente, né? Conhecer também países diferentes, ver as culturas, né? Conhecer a cultura. E acabei que ficando no Japão por esse motivo. Porque aqui eu me senti como se o Japão me acolhesse, né? De certa forma. Ele abrisse as portas para mim e falava assim, como se uma voz falasse para mim: esse é o seu caminho, esse é o seu destino. É aqui que você vai ficar, é aqui que você vai vencer. Porque, como eu falo, né? No Brasil, às vezes as pessoas comentam, falam, né, a respeito de que eu larguei tudo, como eu falei para vocês, que tem coisas boas no Brasil que você pode aproveitar, né? Tem locais bem seguros no Brasil que você pode dar segurança, estabilidade para sua família. Mas no meu caso é que eu trabalhava com comércio, né? Muita gente não sabe. Eu trabalhava com comércio, minha vida inteira foi trabalhar com comércio, né? Trabalhava em feira e chegou uma fase da nossa vida em que eu não tinha mais sossego. Eu não tinha para onde correr, eu não tinha para onde fugir, né? Sabe o que é você sair para trabalhar de manhã, madrugada, né? 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, e você abrir o portão, né, para seguir a caminho do trabalho. Deixa eu vir para cá, que eu vim no carro. Já passou. Seguir o caminho do trabalho. E aí, quando você abre o portão, existe uma invasão na sua casa. Nós fomos rendidos na saída do trabalho, na saída de casa para o trabalho. Assim que abrimos o portão da casa, algumas pessoas invadiram a casa, trancaram a nossa família dentro do banheiro, né? Pediram para que o cachorro parasse de latir. Chegaram para nós e falaram assim: você faz esse cachorro parar de latir, né? Porque senão vai ficar ruim para vocês. Foram todo mundo trancafiado dentro do banheiro, né? Sem segurança, sem nada, sem saber o que poderia acontecer, né? Senhoras de idade, que seria minha sogra, né? A avó também, que estava presente. Funcionários, né? Aí você vê filhos, família, tudo ali preso dentro do banheiro. Enquanto isso, algumas pessoas faziam a faxina dentro de casa, né? Pegavam tudo que tínhamos, né? Inclusive alguns trocados que nós levávamos para a feira para passar troco, né? Cedo para cliente, eles acabaram levando. Até para você ter uma ideia, eu acho que eu acho que a família tinha asma, né? Porque até a bombinha de asma da minha esposa levaram, né? Até a bombinha dela, a bombinha, o aparelho de inalação, levaram embora. Isso é uma coisa que às vezes você fica pensando, fala assim: será que vale a pena ficar no Brasil ou não? Aí eu pensando, falei assim para ela: não, pela insegurança, vou mandar vocês para Paraná, né? Fica lá em Maringá. Acabei montando uma pastelaria, né, para minha esposa ficar tocando. Eu permaneci em São Paulo. Eu, final de semana, eu pegava o carro, ia até Maringá, todo final de semana, né, para ajudar na pastelaria. Mas, infelizmente, também não havia segurança, não havia estabilidade, né? Vivia com medo, não conseguia dormir. Aí que retornamos novamente para São Paulo. Vendemos a pastelaria depois de 5 anos, retornamos para São Paulo. E num desses retornos para São Paulo, como eu falei para vocês, né, novamente a família estava unida. Eu permanecia na feira ainda, né? Eu tinha minhas barracas de feira, mas eu também tomava conta da pastelaria em Maringá. Você vê, 12 horas de viagem basicamente, eu gastava de 8 a 12 horas todo final de semana para ir trabalhar.
era difícil, mas a gente precisava, né? A gente precisava porque era o nosso ganha-pão. Eu não pensava em nós assim, eu pensava que todos que estavam ali presentes, nossos colaboradores, eles tinham família e eles dependiam do trabalho. Como eu falo, né? Não importa se está chovendo, né? Ou não, o pagamento deles tem que vir, porque eles têm família, eles dependem disso, né? Eles estão ali para trabalhar, né? Então nada mais justo que pagar o salário deles. Eu vendendo ou não, eu tinha que desembolsar o dinheiro do pagamento deles. Então, como eu falei, voltando ao assunto, né? Retornando novamente, ela retornou novamente para São Paulo. E eu passado um tempo, né? Novamente eu estava na feira e vou tocar de novo nessa tecla para vocês. Novamente estava na feira e minha esposa ficou em casa, né? Aguardando a nossa empregada chegar, né? Para vir com meu filho para a feira, para pegar o carro e ir para a feira. E ela estava esperando, quando foi umas 7 horas ela me ligou. Ela falou, desesperada. Ela falou assim, olha, aconteceu algo muito sério aqui. Falei, o que aconteceu? Normalmente a empregada chegava 7h10, 7h20, né? E nesse dia ela chegou por volta das 7h10. Mas 7 horas da manhã, o nosso vizinho abriu o portão, né? Seria um muro assim de 30 centímetros, um muro um do outro. Ele abriu o portão. E nessa de abrir o portão, invadiram 2 pessoas na casa dele, né? Quando entrou na casa dele, a esposa se assustou. Eles deram um tiro nela. Conclusão, né? Mataram a minha vizinha, né? Mas, como eu falo pra vocês, não é, eu acho assim, eu não desejo mal pra ninguém, sabe? Mas, será que não seria a minha casa que eles estavam de olho? Será que eles não queriam invadir dentro da minha casa? Porque sabia que nós éramos feirante. E sabe que feirante, a gente... Normalmente você tem uns trocados no bolso de manhã para levar para feira. Ou eles acham que você tem dinheiro porque você vai numa barraca de feira, você vê a barraca vendendo, bombando. Nossa, né? Você fala assim, nossa, essa barraca vende muito. É que nem aquele velho ditado, né? Você vê uma barraca de pastel bombando, sabe? Cheio de cliente, pessoal ganhando dinheiro para lá, dinheiro para cá. Aí você fala assim, eu vou montar uma barraca de pastel, eu vou ganhar dinheiro também. Mas não é só isso, né? O ganhar o dinheiro exige que você tem que produzir, você tem despesa com conta de água, luz, gás, né? Porque você tem que produzir, você tem despesa com mercadorias, né? Embalagens que você compra, eu vou por aqui, embalagens que você compra que não dão lucro, né? Seria aqueles famosos vinagretes também, que é uma coisa que você não te dá lucro. Então vamos supor, é muita despesa, né? Sem contar a mercadoria que volta para trás de novo, né? E você acaba perdendo. Então, para você ter uma ideia, às vezes a barraca tá bombando, tá vendendo demais, mas você não sabe, né? Como foi o dia de ontem, né? O quanto eles venderam ontem, o que eles tiveram que pagar, né? O que realmente as dívidas deles, né? E isso as pessoas não fazem conta, só fazem conta do vamos ver o dinheiro entrar, né? Então por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas enchem os olhos, né? Clareia os olhos quando você tem um estabelecimento e esse estabelecimento vende muito, né? Só que quanto mais você vende, mais despesa você tem, né? Porque você tem que colocar mais funcionário, né? Você tem que aumentar a quantidade, você tem que comprar mais mercadoria sem saber se vai vender ou não. E ainda por cima aquelas mercadorias que ela não pode ser estocada, ela tem que ser vendida no dia a dia, entendeu? Então é difícil você não ter um cálculo exato de quanto você vai vender ou não. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem conta, entendeu? Elas acham que tudo é fácil, né? E como eu falo para vocês, a minha mente, minha cabeça já estava a ponto de explodir, porque eu já não dormia mais, né? Já não tinha aquelas noites de sono gostoso. Eu só vivia preocupado, qualquer barulhinho que acontecia no quintal eu já acordava. Então, para você ter uma ideia, às vezes eu dormia 2 horas, quando dormia, né? Isso foi acabando comigo, né? Foi acabando porque, querendo ou não, prejudica a família, porque você acaba ficando estressado, né? Você acaba descontando na família, você acaba que deixando todos irritados, né? E
E isso é uma coisa que cansa, né? Vai cansando, vai te deixando para baixo, vai te deixando irritado, vai te deixando triste, né? E às vezes, como eu falo, as pessoas falam: ah, mas você tem o interior que você pode ir viver tranquilo. Só que para mim eu acho que já não tinha mais espaço, sabe? Não tinha para onde ir. Para mim eu já estava inseguro de si, entendeu? Por isso que eu tentei uma vida nova, tentei algo novo para mim, né? Tentei ter um pouco mais de segurança para minha família. Tentei ver meu filho crescer, né? Crescer bem, porque onde eu estava ele não ia crescer bem. Era preocupado com amigos, né, que ele tinha, era preocupado com o caminho que ele ia levar na vida, né, que ele ia seguir. Era tudo uma preocupação. A preocupação de poder sair de casa. Para você ter uma ideia, chegou a um ponto de que para abrir o portão da minha casa, eu tinha dois seguranças. Um abria o portão de manhã e o outro vinha à tarde para fechar. Quando não, era segurança armado, né? Isso sem contar que na própria banca de pastel, na própria banca da feira, havia dois seguranças também para tomar conta. E mesmo assim, a banca foi assaltada. Foi assaltada e renderam os seguranças, né? Eles sabiam, só que eles estavam em muita gente. A barraca estava lotada, né, de cliente. E eles falaram para mim assim: você continua o seu serviço como se nada tivesse acontecendo. Conclusão, eles assaltaram a banca, né? Assaltaram a banca da frente, assaltaram as bancas do lado. E nenhum cliente viu os assaltantes, porque eles estavam infiltrados como funcionários dentro da barraca, né? E nós tínhamos que ficar ali como se nada tivesse acontecendo, né? Entregando o nosso ganha-pão, o nosso dinheirinho abençoado, nosso dinheirinho sagrado para eles, né? Aí você vê que a insegurança era muita, né? Era a incerteza se você sair para trabalhar e não saber se ia voltar. Você não podia ter nada, você não podia ter um carrinho bom, né? Você não podia comprar nada, fazer melhorias, porque se você fizesse melhorias, as pessoas iam falar que você tem dinheiro. E isso ia chamar a atenção de muitos. Só que muitas vezes a gente procurava melhorar a banca para atrair cliente, né? Para fazer uma coisa bonita, deixar tudo organizado, tudo bonitinho, porque nada mais gostoso que você chegar e num local que você se sinta bem, né? E nós procuramos fazer isso. Só que infelizmente eu não podia fazer melhorias, porque senão as pessoas iam achar que a gente tinha dinheiro. E aí podia crescer os olhos, né? Como eu falo, os olhos podiam crescer e acabava que levava o nosso ganha-pão embora, né? Nosso dinheirinho sagrado embora. Esse é um dos motivos ao qual eu resolvi ficar no Japão, ao qual eu resolvi ficar aqui para trabalhar minhas 14 horas, sendo que no Brasil eu trabalhava muito mais, né? Porque eu levantava 3 horas da manhã, ia para a feira, voltava da feira, ia fazer compra, chegava da compra, ia para a fábrica de pastel, produzir, porque no dia seguinte eu tinha que estar na feira novamente. Às vezes eu ia encostar para tomar um banho, era meia-noite, sendo que 3h da manhã eu tinha que estar de pé para poder ir para a feira. Então você vê, era uma coisa que era para mim, eu tinha que lutar porque é meu. Realmente, eu tinha que lutar porque é meu, né? Eu não podia depender de ninguém, dependia só de mim, né? Porque, como eu falo, eu não pensava só na minha família, eu pensava em todos que estavam ao meu redor, né? Todos os colaboradores que trabalhavam conosco, eu pensava em todos, porque todos estavam ali pelo seu ganha-pão, né? Ninguém levantou cedo para trabalhar por acaso, por gostar do trabalho, por hobby, né? Então, eu me esforçava para isso. Eu procurava me esforçar, procurava fazer as melhorias, procurava ajudar os funcionários, né? E nessa brincadeira eu dormia, às vezes 2 horas, 3 horas por noite, né? Trabalhava muito mais que o Japão. Não tinha final de semana, sábado e domingo eu não tinha. Segunda-feira, que dizem que é folga de feirante, eu estava produzindo meu produto para vender na terça, né? Conclusão, eu trabalhava de segunda a segunda. Como eu disse para você, né? Meu filho nasceu, ele foi conhecer a praia depois de grande, né? Entendeu? E eu trabalhava do lado da praia, porque não tinha tempo para isso. Eu não podia parar. Era um reloginho, né? Se eu parasse, complicava, porque
O rapaz que vai trazer a embalagem para mim, o fornecedor de embalagem, vai bater na minha porta, eu tenho que ter o dinheiro. O rapaz do açougue vai bater na minha porta, eu tenho que ter o dinheiro, né? E fora os outros, né? Que os entregadores que eu entregar as mercadorias, eu tinha que ter o dinheiro. Então, para isso, eu não podia parar. E isso, foi, como eu falei, foi um dos motivos ao qual eu resolvi ficar aqui no Japão, ao qual eu resolvi fazer uma vida nova, né? Construir algo para mim. Pelo menos trabalhar de segunda a sexta-feira. Procurar trabalhar de segunda a sexta. Ou sábado, ou de vez em quando fazer um zangyo, fazer um serviço extra, né? Para levantar um dinheirinho a mais, para ter uma qualidade melhor de vida, né? Então eu falo para vocês que aqui no Japão eu não trabalho muito. Era bom antigamente no Japão, quando você vinha para ganhar dinheiro. Antigamente era bom. Você chegava aqui, você vinha para ganhar dinheiro, juntar e voltar pro Brasil. Hoje não, hoje você vem para ter qualidade de vida, né? Porque juntar dinheiro é difícil. Ajunta, mas é difícil. Só que você tem uma qualidade de vida, como eu falo, surreal. Entendeu? Você poder andar aqui, ó, como eu falei, ó. Andar, ver essas casas assim, sem muro, sem portão, os carros tudo pro lado de fora. As pessoas assim, não se preocupar com você, ninguém batendo na sua porta, ninguém te perturbando, né? E um assunto também, muitos falando pra mim assim, eu duvido que ele durma de porta aberta. Realmente, eu durmo com a porta aberta, né? Porque, sabe essas portas que tem aqui, essas portas de vidro? Eu durmo com ela aberta, tá? Ela fica ali. Se alguém quiser fazer um furo na porta e puxar o trinco, ele faz o furo na porta e puxa o trinco. Eu só fecho mesmo essa porta de aço aqui quando vai passar taifu ou quando tem um terremoto muito forte, né, para que não abale tanto, né, mas é o taifu que pode jogar algumas coisas no vidro e estourar e acabar machucando a gente lá dentro. Então para isso que eu fecho, né? Mas tirando isso, minha casa é clara. Fica que nem aquela casa na frente ali, com a janela tudo aberta, né? E a claridade entrando. Então, às vezes a pessoa fala aqui, será que dorme com a porta aberta? Será que dorme com a janela aberta? Durmo, saio, né? Deixo a casa aberta. Não me preocupo se vão entrar, se não vão. Eu sei que quando eu chegar vai estar do mesmo jeito. É desse jeito aqui, ó. A casa fica assim, ó. Tá vendo? Então, para você ter uma ideia, essa é uma coisa que me deixa seguro, feliz, sabe? Me dá ânimo para continuar aqui no Japão, me dá ânimo para viver. E sem contar também que o Japão me deu esperança de vida, né? Como eu falei, estava com uma doença grave também. O Japão me curou, né, dessa doença, me deu mais um bom tempo de vida para que eu possa ver a realização de sonhos de meus filhos, da minha esposa, sabe? Eu mesmo realizando meus sonhos, né? Crescendo na vida. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Eu acho que a liberdade, né? E você ter a tranquilidade de poder continuar vivendo, né? Sem se preocupar com nada, sem se preocupar se alguém vai virar a esquina ali, sem se preocupar se tem alguém jogando pedra. Quando você passar com o carro, vai ter algum jogando pedra de cima de uma ponte, né? Ou muito menos você parar no farol e ser assaltado dentro do carro para puxar a bolsa, que já aconteceu com a gente também, né? De nego chegar e a gente parar no farol, né? Inclusive foi até na Tiradentes, parar no farol, né? Minha esposa estava com meia janela aberta, de repente, do nada, como eu falo, um passe de mágica, uma mão entrou lá dentro e puxou a bolsa dela, né? Então, para você ter uma ideia, e eu vou catar onde? Porque do jeito que eles fazem, eles viram purpurina, né? Desaparecem, nunca vi aquilo, né? E outra coisa, quem é que vai se arriscar? Quem é que vai se arriscar por uns trocados, né? Arriscado tomar tiro, arriscado tomar uma facada, né? Arriscado perder a vida por causa de uns trocados. E como eu falo, né? É a vida que segue, né? Eu acho que, como eu falei, eu procurei para mim uma qualidade de vida, né? Por isso que eu tô aqui no Japão. Por isso que eu resolvi ficar aqui no Japão. Por isso que eu resolvi construir uma vida no Japão, né? Para me poder viver mais, né? Vivenciar mais as coisas boas que tem no mundo, né? Existe aqui no Japão preconceito? Existe. Existe preconceito no Japão, como existe no mundo inteiro, né? Tem japoneses que não gostam de você, mas tem japoneses que se tratam como se fosse um ídolo, né? Eu mesmo, como eu falei, na fábrica,
Brasileiros às vezes querem te derrubar. E os japoneses te tratam como se você fosse um rei, né? Isso eu acho engraçado. Que nem agora, essa semana. Eu vou trabalhar só de dia, não vou trabalhar de noite porque caiu a produção na fábrica. Só que eles me escalaram para me trabalhar durante o dia. E se precisar, eu continuo trabalhando até terminar o serviço. Tipo, fazer um zangueô após o término do trabalho, continuar trabalhando até completar a produção do dia, né? Eu aceitei. E o japonês ficou triste, porque falou para mim assim: poxa, eu não vou trabalhar com você, eu vou trabalhar com você só de 15 em 15 dias. Então essas coisas que eu acho legal, sabe? Essas coisas que eu acho bonito. As pessoas se preocupar, gostar de você, entendeu? O japonês me dá bala, né? Presenteia com chocolate. E isso, como eu falo, é muito legal. Isso aí é legal, sabe? Coisas que muitos brasileiros não fazem. Tentam te derrubar. E muita gente fala que eu critico os brasileiros. Não é que eu critico os brasileiros, né? Alguns brasileiros, eles não querem ter um objetivo e crescer na vida. Eles querem atrapalhar o caminho de vocês, né? É isso que acontece. Eu acho que não só aqui no Japão, mas acontece em qualquer país que você for morar, né? Tem que saber escolher suas amizades, saber escolher, saber ver quem está do seu lado. E é aquele velho ditado, né? Eu prefiro 1000 vezes ficar quieto, deixar eles falarem, ficar quieto e não retrucar, porque eu acho que quanto mais você retruca, mais dá força para eles. E que se você ficar calado, vai chegar uma hora que eles vão se aquietar e vão ver que vão ficar com cara de tacho, né? Como fala, né? Com aquela cara de que eles estão causando, né? Apesar que é difícil a pessoa reconhecer o erro. Mas eu acho que do jeito que nós enxergamos e vemos as coisas erradas, eu acho que os japoneses também estão vendo, né? Eles sabem quem é o puxa e quem não é. Eles sabem quem trabalha e quem não. Sabe quem enrola, né? Sabe quem gosta de caguetar e ao mesmo tempo não trabalhar, né? Porque você sabe que quem cagueta, quem fala as coisas, quem faz as coisas, essa pessoa é a única pessoa que não trabalha, não quer saber de nada, só quer saber de atrapalhar, né? Bom, galera, então é isso. Hoje está um dia chuvoso. Só passei para... Vou ali no Combine pegar um negocinho para Dona Keiko. E queria só falar com vocês a respeito do porquê eu saí do Brasil, o porquê escolhi o Japão, né? O que realmente estava acontecendo, né, com a minha escolha. Se eu já tinha isso em mente, eu quis trocar por motivo de dinheiro. Acho que um ponto seria dinheiro, talvez sim, né? Mas eu queria mais uma estabilidade de vida, onde eu pudesse trabalhar, ter meu dinheirinho e viver em paz, e ter minhas coisas sem se preocupar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus nesse dia lindo e maravilhoso, chuvoso do Japão. É nóis!